Boa tarde, turma. Opa, maravilha. Se o som estiver baixo, por favor, vocês pedem para aumentar, não tem problema. A ideia hoje é a gente fazer praticamente um bate-papo até. Vou querer participação até de vocês, porque vocês têm muito conhecimento sobre tudo que acontece dentro da família de vocês. Então é muito gostoso quando a gente tem um bate-papo. Então fiquem totalmente à vontade para expor, perguntar, tirar suas dúvidas, o que quiserem. Na verdade, o bacana é o seguinte, porque nós estamos estreando hoje, no dia 28 de agosto, às 20 horas, a reestreia do programa Meu Filho Tem Autismo. Esse programa foi criado praticamente pelos fundadores da AMA há muito tempo e sempre teve muito sucesso dentro do canal do YouTube da associação. E ele ficou um tempo parado. E agora a ideia é revitalizar esse programa. Então, toda sexta-feira, a última sexta-feira do mês, sempre haverá um bate-papo, uma palestra, contando coisas novas, histórias, integrações, o que está acontecendo de atualidade dentro desse nosso universo do autismo. Para esse primeiro bate-papo com vocês, então, eu vou me apresentar melhor. Eu sou o Mário Aguilar, eu também sou autista, na verdade eu sou portador de dupla excepcionalidade, o 2E, né? Além do transtorno do espectro autista suporte nível 1, eu tenho o laudo de altas habilidades superdotação. Então, são pontas bem antagônicas da área cognitiva, né? Um inibe muito a gente, o outro me dá um pouco de facilidade na comunicação e a gente vai fazendo esses ajustes durante a nossa vida. Obviamente que quando eu nasci em 1971, não existiam esses diagnósticos, né? Estou com 55 anos, a AMA, inclusive, a Associação de Amigos do Autista, foi criada em 8 de agosto de 1983. Acabou de comemorar aniversário de 43 anos. Então, um grande abraço para Ana Maria, para Francine, a Duda, a Ana Estela, todo esse time maravilhoso de colaboradores que a AMA sempre atua fortemente. E vocês, os pais que estão aqui presentes hoje conosco, são provas vivas do quanto a AMA realmente consegue realizar e modificar principalmente essa parte da atuação de educação e saúde para todos esses nossos queridos alunos, pacientes assistidos aqui dentro da associação. Então, me sugeriram um primeiro tema para a gente bater um papo hoje, que era a ideia. Tem muita gente achando que, poxa, será que o autismo está passando por uma transformação? Ele mudou? E está tendo uma nova forma de reconhecer. É mais ou menos isso que a gente vai bater um papo hoje. Eu vou ter que separar duas coisas. Obviamente, para o pessoal que está lá em casa, o pessoal que está assistindo o vídeo do YouTube, eu vou ter que ser um pouco mais didático, porque tem muita gente querendo conhecer a AMA, querendo descobrir o que ela faz, querendo vir até aqui, e obviamente muitas coisas que eu irei falar, vocês aqui, os presentes, as mães e os pais, já conhecem muito, porque vivenciam, obviamente, isso no dia a dia e já estão aqui na AMA há mais tempo. Eu escrevi um livro chamado Quando Seu Filho Chega de Nave. E qual é a brincadeira, qual é a história disso aqui? Eu decidi utilizar uma metáfora, uma linguagem da nossa língua portuguesa, para querer fazer uma comparação. A gente sabe muito bem que as crianças típicas todas vieram da cegonha. E os neurodivergentes? Nós viemos de uma nave espacial. Essa é a única diferença. Então, o que a gente tem é aprender a conviver com essas diferenças de comunicação. Como lidar com isso? Como educar? Como criar toda essa estrutura de suporte no entorno, não só dentro da família, mas com a área educacional, com a área da saúde, com a área pública, obviamente também, por que não? Porque eles também têm que ofertar suporte, infraestrutura para que nossos entes queridos tenham um melhor atendimento em todas essas áreas. Eu brinco muito com essa metáfora e no livro é
é como se fosse levar um pouco de um acalento para os pais que estão recebendo os novos diagnósticos hoje, justamente para eles não imaginarem que o filho veio com defeito, veio quebrado, veio com alguma doença. Nós não estamos doentes, nós temos apenas uma condição neuropsicológica diferenciada. E é possível trabalhar, vivenciar com isso e, obviamente, criar um desenvolvimento melhor para todos esses jovens, essas crianças que estão começando a ser laudadas. Porque, como eu disse, se eu nasci em 71, obviamente meus pais identificaram que eu era estranho quando criança, mas não tinha como saber o quê. O que era aquela estranheza? Por que aquela criança tinha dificuldade de comunicação, não se sociabilizava, não criava amigos? Qual era o tipo de problema com aquela criança? Eu, na verdade, nasci até em Belo Horizonte, mas por sorte, naquela época eu nasci numa família que me acolheu muito bem. Meu pai e minha mãe foram atrás de muitas informações. Eles decidiram mudar comigo, ainda criança, com 2 anos, para São Paulo, para que eu pudesse tentar ter outros tipos de atendimento, alguma coisa que pudesse criar um desenvolvimento melhor. Então, o que a gente tem que falar hoje é o porquê que a gente teve essa mudança no radar. E aí a gente vai ter que falar um pouquinho de como os psicólogos, neuropsicólogos, psiquiatras avaliam os novos pacientes que passam por estes testes até eles receberem um determinado diagnóstico e eles terem o seu laudo final. Então, o que ocorre é, até 2013, nós tínhamos na Bíblia dos psicólogos, que é chamado DSM, é uma siglazinha sobre o Manual de Transtornos Mentais. Até 2013, existia um leque muito aberto de possíveis diagnósticos. Eles falavam sobre o transtorno autista existia, mas com essa nomenclatura, síndrome de Asperger, tanto que até Elon Musk e Bill Gates já deram entrevistas antigas dizendo que eles são portadores de síndrome de Asperger, mas essa nomenclatura a gente não utiliza mais a partir de 2013. Tinha o transtorno geral, tinha transtorno desintegrativo, tinham várias coisas. Nessa última publicação do DSM-5 de 2013 foi quando a gente teve essa nova nomenclatura do transtorno do espectro autista. E aí sim, inclusive, determinando os níveis de suporte. Então, tecnicamente, se a gente olhar para trás, 2013 foi antes de ontem, gente. É muito recente. Então, existe toda uma adaptação, imagine só, de profissionais capacitados, novos testes, novas análises clínicas. Então, onde a gente está querendo chegar é que, na verdade, existe um certo medo colocado na sociedade, até quase um pânico, e principalmente pelos Estados Unidos, dizendo que vocês já viram notícias como essas, que estamos vivendo uma síndrome, uma epidemia do autismo, que vacina poderia provocar o nascimento de um autista. Tudo isso é falácia, tudo isso é mentira, tudo isso é ignorância e, importante, pessoas muito bem posicionadas, autoridades falando essas bobagens. Então, isso não existe. O porquê do aumento no número de casos? O interessante é, esses números, eles são baseados nos estudos de prevalência diagnosticada e identificada nos Estados Unidos, tá? Depois eu vou falar um pouco do Brasil, para a gente ter uma comparação. Mas, antes da publicação do DSM-5 em 2013, na última medida, em 2010, os americanos consideravam que 1 a cada 68 nascimentos era um autista. Depois, em 2022, apenas 12 anos depois, na última leitura, hoje eles afirmam que o número é 1 em 31. Então, somente em 12 anos, a gente teve mais do que dobrou a taxa.
E aí o pessoal começa a se perguntar, poxa, então está nascendo muito mais autista? Não, não é nada disso. O que está acontecendo é que nós começamos a ter a prevalência registrada de novos diagnósticos porque temos mais ferramentas, mais profissionais capacitados para conseguir aferir essa neurodivergência e, por final, consequentemente, dar o laudo correto para aquele jovem, até para adulto. Então, eu tive um diagnóstico tardio. Meu diagnóstico veio depois de 50 anos. Eu sempre me achei estranho, mas eu não sabia o que era. E quantos depoimentos vocês que seguem vários perfis diferentes nas redes sociais que falam sobre o autismo, e a gente tem visto cada vez mais jovens adultos, até idosos, se reconhecendo dentro do espectro e vindo a assumir que esse tipo de novo diagnóstico fez ele ter uma melhor compreensão de todas as dificuldades pelas quais eles passaram. Então, o interessante é, está havendo um número maior de quem procura o laudo. Embora ainda seja custoso, temos um valor alto para a gente levar o nosso filho para um neuropsicólogo para fazer realmente uma belíssima avaliação clínica, com histórico de vida, com análises, aquele super completo, embora ainda seja inacessível para grande parte da população pelos custos, mas a gente já tem um grande aumento na procura. Temos muito mais novos profissionais capacitados para avaliar também. Tudo isso mudou os critérios e os instrumentos. As ferramentas foram refinadas. Os testes, tudo isso melhora a capacidade da identificação. E aí a gente começa a ter um maior número de dados, de registros. Então não é que o número de nascimentos de autistas dobraram. Não. É o número de pessoas que foram atrás desses diagnósticos e estão recebendo seus devidos laudos registrados é que dobraram. Então não se trata de uma epidemia, um problema de saúde, nada nesse sentido. E justamente as seis grandes mudanças, principalmente é o espectro, porque a gente tem vários espectros ali dentro do autismo, e a gente sabe muito bem, aqui dentro da nossa sala hoje, a gente sabe que nós temos entes queridos que ainda estão sem comunicação, temos alguns com deficiência intelectual, temos outros com deficiência motora e cognitiva. Então, nós temos diversos tipos de diagnósticos. E o que eu mais ouço diariamente, para mim, ouvi ontem no almoço, você não parece autista. Então, eu estou sempre fora, porque eu não pareço, porque eu ando, porque eu me comunico, porque eu tive filhos, eu constituí família, eu trabalho, eu sou comunicativo, eu subo no palco, eu faço uma palestra, eu escrevo um livro. Então, eu não pareço. Mas até onde é? Como é que é esse espectro? Como é que é o camarada que consegue se capacitar e como que é a outra ponta das crianças, dos jovens, dos adolescentes que talvez, infelizmente, precisem de suporte durante toda a sua vida? Então, o espectro, ele aumentou, mas é possível identificar todos que estão lá. O suporte nível 1, o 2, o 3. E existem diversos, centenas, milhares de cientistas através do mundo realizando testes diariamente para tentar diminuir o suporte 3 para 2, de 2 para 1, e a gente conseguir integrar cada vez mais esses jovens dentro da sociedade. Porque até então a sociedade é que sempre quer que nós é que façamos a mudança. Eles querem que a gente se adapte ao que a sociedade criou. Se eu começar a pular e dançar aqui no meio do palco, todo mundo vai falar, olha, é um adulto maluco. Se for uma criancinha de 5 anos, vão falar, olha que bonitinho, ele aprendeu um passo novo no TikTok. É a inocência da infância. O adulto dançando no meio da rua é maluco. A sociedade nos empurra esses arquétipos, esses preconceitos, esses modelos que todo mundo tem que seguir. Só que os nossos filhos, que nasceram autistas,
não têm essa condição simples de se adaptar ao que a sociedade quer. Eles vão precisar de todo o suporte da família, da educação, muitas vezes da área da saúde e, por que não, para complementar o quadrilátero do setor público, que apoie, dê direitos, dê vantagens e benefícios para que a gente possa realmente integrar, incluir esse autista dentro da sociedade. Formação, cada vez mais a gente tem mais sinais identificáveis, então é interessante porque hoje nós temos muitas vezes pedagogos, psicopedagogos trabalhando em escolas públicas ou privadas que muitas vezes dentro da sala de aula já identificam uma criança com algum tipo de comportamento diferenciado e ela mesmo faz uma sugestão aos pais. Olha, sugiro que você faça um encaminhamento neuropsicológico, uma avaliação mais detalhada com seu filho. Então isso não ocorria antigamente. Hoje isso começa a acontecer. Antigamente, os diagnósticos eram bem mais tardios. Hoje, por incrível que pareça, a média de idade de um laudo hoje para o autismo, ele está sendo de 4 anos. Então hoje a infância já tem uma entrada, uma avaliação mais precoce. Com 4 anos o aluno, o paciente já é identificado. O que isso não ocorria. Então isso faz com que eu consiga avaliar e diagnosticar mais cedo, eu tenho a entrada de mais neurodivergentes no grupo. Outro dado super interessante é a parte do sexo feminino, da parte das meninas. Antigamente, todo mundo achava que o autismo só chegava nos homens, nos meninos. Até a chegada da identificação do diagnóstico feminino, a amostragem era, em média, a cada 5 meninos, só uma menina era diagnosticada. Com a melhora dos testes e a melhora da capacitação dos neuropsicólogos, essas meninas começaram a ser mais vistas. E hoje essa média já caiu para 3,4 meninos, uma menina já é identificada. A parte dos adultos, como eu comentei, muitos adultos começam a se interessar. Pô, tô vendo muita gente falando sobre neurodivergência, um camarada no emprego sempre falou que eu sou distraído, atrapalhado, alguma coisa, eu vou fazer um teste para ver o que é, e ele faz o teste para ver o que é e descobre que ele é autista. E tá tudo bem. Então ele está inserido dentro da nova nomenclatura, dos novos espectros, e por isso também tem feito os índices e os números crescerem. Reforçando, prevalência registrada é totalmente diferente desse termo da epidemia. Não estamos vivendo epidemia, não se trata de doença, o autismo é uma condição especial que nós, que viemos da nave, um pouco diferentes, atuamos. E tá tudo bem. De novo é o reforço falando das meninas e das mulheres. Antes de 2010 eram 5. Em 2010 já tinha caído um pouquinho para 4,5 para 1 a relação de diagnósticos. E agora em 2022 melhorou mais ainda. A cada 3,4 meninos diagnosticados, temos uma menina diagnosticada, e a parte dos adultos também tem aumentado muito o número. Queria falar um pouco também sobre o nosso país. E aqui a gente vai ter um pouco de complicação. Se vocês lembram, acabei de falar que lá nos Estados Unidos o índice é 1 para 31. Isso aferido 4 anos atrás. Aqui no Brasil, o que acontece? Para a parte de mundo, eles estimam 1 em 127. Por que essa discrepância tão grande? Porque aqui ainda existem dezenas de países subdesenvolvidos que não têm condições ainda nem de aferir qual percentual da população é neurodivergente ou não, e aí dentro dos neurodivergentes, qual o número de autistas. Então, por isso que ainda a gente tem um número fora da curva, que muito provavelmente não condiz com a realidade. E por incrível que pareça, é uma curiosidade que eu também nem sabia, pesquisando eu fiquei até pasmo. O Brasil, pela primeira vez na história, foi falar de autismo no censo do IBGE de 2022. Nunca o Brasil tinha colocado, o IBGE nunca tinha colocado nenhum questionamento sobre autismo no censo. A primeira vez surgiu agora.
em 2022. E quando surge em 2022, que é o último dado que a gente tem acesso público aos dados do IBGE, eles demonstram que 2,4 milhões de pessoas foram colocadas ou por si próprio ou pelos pais como autistas. Então o Brasil ele leva números para fora internacionalmente dizendo que 1,2% da população é autista. Será que esse número é real? Eu particularmente acho que é completamente irreal. O número é muito maior. Chuto a dizer que é quase 10 vezes maior. Arrisco a dizer que dos nossos 215 milhões de habitantes, esse ano, em 2026, no Brasil, provavelmente a gente deva ter 21, 22 milhões de autistas no Brasil. Então, se em 2022 só 2,4 apareceram, cadê os outros 20 milhões? Nem diagnosticados ainda foram. Estão lá fora sofrendo as complicações de não saberem se comunicar, se entender, famílias que, infelizmente, acabam não tendo todo tipo de suporte, apoio. E aqui vem de novo, a pergunta inicial, né? Sobre, puxa vida, então, será que o que está acontecendo, esse número de casos, etc., isso é um problema, sim ou não? Né? Não existe uma resposta precisa, nem o sim, nem o não. Porque eu não posso simplesmente dizer, sim, foi tudo uma nova invenção do diagnóstico. O novo diagnóstico está fazendo com que muito mais pessoas acabem sendo diagnosticadas e entrando dentro do transtorno do espectro autista. E do outro lado, eu também não posso falar, não, os números estão demonstrando que pode ocorrer uma epidemia. Primeiro, de novo, sempre falando que a própria palavra está errada, porque epidemia é relacionado a um grande número de casos de doença, e o autismo não é uma doença. Então aqui tem dois erros, não só de se usar epidemia, como se considerando que o grande número de casos levasse a esse tipo de coisa. Então, de novo, o que a gente tem hoje é uma evidência sustentada. Essas prevalências identificadas, que são justamente o maior número de casos laudados, é porque o diagnóstico chegou com uma maneira mais precisa, em um maior número de pessoas. Todos esses autistas já estavam aqui antes. Eles só receberam o laudo e agora podem tirar a carteirinha que a gente vai lá atrás do CIPTEA e tal. Ponto. É só isso, é essa interpretação do número, do grande número de salto de pessoas diagnosticadas com a neurodivergência. E sempre lembrando, vacina não causa autismo, porcaria nenhuma, isso aí realmente sempre foi uma mentira, uma bobagem que o pessoal fala por aí. O que fazemos com o novo mapa? E aí é interessante, poxa, se esse mapa tem aumentado, eu tenho muito mais gente agora, o que eu vou fazer com isso? Primeiro eu tenho que sempre realmente procurar um diagnóstico com responsabilidade. Então o ideal é que sempre, não adianta fazer teste no TikTok, não adianta ler livro motivacional, não adianta ler livro de psicólogo. O correto para um diagnóstico é procurar uma equipe bem capacitada que façam as devidas avaliações clínicas, histórico de vida, aplicação dos testes neuropsicológicos. Todo esse conjunto é realmente necessário para que a gente tenha um diagnóstico bem feito, com responsabilidade e que a gente tenha uma certa tranquilidade. Vou até um pouco mais além. Se a gente fez o diagnóstico com as crianças pequenas e a gente está recebendo agora esses diagnósticos com a criança de 4 a 8 anos, de 4 a 10, entrando na fase da adolescência, depois dos 15, 16, temos toda a parte biológica, hormonal, etc, etc. Sempre vale a pena reforçar e repetir os testes, porque durante esse desenvolvimento infantil e a puberdade, a gente tem
vários movimentos de desenvolvimento cognitivo, intelectual, e isso pode não só modificar o diagnóstico, ou, no mínimo, fazer a inclusão de uma outra excepcionalidade que estava oculta ou escondida quando ela era criança. Hoje em dia é muito comum o 2E e o 3E, a dupla excepcionalidade e a tripla excepcionalidade, porque um autista pode também carregar junto com ele a excepcionalidade do TDAH, do AHSD. Então essas sopas de letrinhas, quem vão nos auxiliar a identificar isso nos nossos entes queridos, é realmente uma equipe que faça um diagnóstico com responsabilidade e que esteja capacitada para conseguir enxergar essas nuances. A parte de suporte, essa é fundamental. Por sorte, hoje temos vários pais e mães aqui, porque a AMA já é uma associação que há mais de 43 anos assiste todos esses alunos, pacientes que passam por aqui procurando suporte, tanto na área de saúde quanto na área educacional. A escola tem que ser criada uma adaptação real. A gente sabe que isso hoje é bonito de se ouvir, o discurso funciona bem, talvez até tenham ouvido de uma diretora de escola particular ou pública que não, agora eles estão fazendo educação adaptativa e inclusiva. Mas a grande realidade é que, infelizmente, isso ainda não ocorre. E estamos falando não só de rede pública, até muitos bons colégios privados, mesmo em São Paulo, capital, ainda pecam no formato da entrega da educação adaptativa e inclusiva. Porque a inclusão dentro da sala de aula não é simplesmente permitir a matrícula de um autista, suporte nível 2, e jogar ele no meio da sala com outros 30 alunos típicos, e o professor ter um companheiro ali, que vai ser o TO dele, o terapeuta ocupacional, que só ajuda o aluno a fazer prova, e ele tem uma prova especial que ele pode fazer. Isso não é inclusão. Isso não é o que deveria estar sendo feito pela área educacional, pela área pedagógica das escolas. Então a gente ainda vai demorar muito tempo para que a gente brigue e essas escolas comecem a fazer essa inclusão de uma maneira mais correta. A educação adaptativa é justamente pegar um neurodivergente que tem TDAH e tirar a leitura dele, porque ele não consegue ter o foco e o engajamento de aprendizado do conteúdo educacional lendo. Isso é uma condição neurológica dele, não adianta forçar. Se eu transformo aquele conteúdo acadêmico em uma aula audiovisual, eu aumento o engajamento daquele aluno em mais de 10 vezes. Então eu preciso adaptar o conteúdo acadêmico para que eu possa levar educação de melhor qualidade para qualquer jovem hoje em idade escolar. A família, bom, pelo menos aqui todos vocês estão de muito parabéns, porque vocês já fazem esse suporte em casa, cuidam dos seus entes queridos, já identificaram os problemas e passam por muitos deles, a gente sabe disso, depois vamos até bater um papo, e ainda trouxeram até a AMA, que vocês confiam e sabem que é uma associação muito séria e que trata os filhos de vocês como entes queridos também, e que estão todos aqui dentro assistidos da melhor maneira possível. E é isso que o pessoal lá de casa está assistindo a aula inaugural do programa Meu Filho Tem Autismo, e toda última sexta-feira do mês, lembrando, volta no canal da AMA, que toda vez vai ter um vídeo novo com novos palestrantes também. A vida adulta, para chegar lá com participação e dignidade, a gente sabe que não é fácil. A gente sabe muito bem que autistas suporte 2 e 3 vão enfrentar grandes dificuldades de sociabilização, de criar uma própria família, de namoro, de casamento, criação de oportunidade profissional. E cada vez mais as mães começam a ter medo, natural, porque a indústria, a tecnologia da medicina melhora cada vez mais. Hoje está dizendo que a gente vai viver até os 100. Então, muito provavelmente, como é que a gente vai embora antes
e deixar nossos filhos tecnicamente sem suporte, porque eles vão viver mais. Então a gente precisa sempre pensar em toda essa área de suporte entre como que a gente vai abraçar tudo isso e criar uma condição de presente e futuro melhor para todos os nossos autistas queridos. Então, o diagnóstico não muda. Essa é outra. Mas esse número, aumento de violento, tem gente falando, isso aí é porque o cara quer comprar um carro com isenção, que é para PCD, é para ter economia no IPVA. E aí a gente pergunta, né, para 99% das famílias que têm autista, tá sobrando dinheiro para comprar um carro zero PCD em casa? Tá todo mundo indo fazer fila para comprar carro? Então, é uma bobagem tão absurda que a gente ouve de governantes estúpidos, de pessoas que não sabem o que estão falando, não sabem o que é a vida, de criar o suporte dentro de casa da família, quando a gente tem um autista lá dentro. O diagnóstico não vai mudar aquela criança. Ela nasceu daquele jeito. Aquele é o nosso jeito. Nós somos diferentes, é o que eu brinquei. As criançadas todas que a gente aprendeu quando criança veio tudo da cegonha. Só que eu não sabia que eu não tinha vindo da cegonha. Eu achei que eu tinha vindo também. Mas a gente veio de nave. É uma outra coisa. A gente veio de uma nave espacial. E aí agora a gente está tentando adaptar como é que a gente se comunica com a turma da cegonha também. E agora a gente tem um radar melhor, que identifica melhor esses nossos pares. Eu faço até uma outra brincadeira no livro também, que eu digo que o autista suporte nível 1, a gente perdeu o contato com a nave-mãe. Mas o suporte nível 2 e 3 continuam com contato com a nave-mãe. Então, nós é que não sabemos falar a linguagem deles. Por que toda vez a sociedade quer que a gente que se molde, a gente aprenda a linguagem da grande maioria? Eles têm uma linguagem própria, gente, se comunicam com a nave-mãe, lá em outro planeta. A gente que não vai conseguir aprender. E agora é a hora, porque eu já falei demais, eu não gosto de monólogo, eu não gosto de falar demais, porque metade da gente em casa começa a ter sono. Quem que assiste um vídeo de YouTube de 40 minutos? Ninguém. Hoje em dia o cara põe, a maioria lá pôs no 1.5x. Imagina a minha voz acelerada. Então é horrível. Então a hora legal é a hora da gente bater papo, eu queria ouvir vocês. Vamos conversar, perguntem, contem, falem alguma coisa. Me conta uma história, o que aconteceu, o que mudou dentro da família depois que vocês souberam alguma coisa. Depois eu vou deixar só meus contatos, quem quiser, estou sempre à disposição aí. Eu só queria contar um pouquinho só da minha história, que realmente o meu filho, ele é de 2002, e desde o primeiro, antes de completar um ano, eu já sabia que tinha alguma coisa, corria atrás de diagnóstico, mas assim, foi muito demorado. Eu só consegui diagnosticá-lo com 6 anos de idade. Então, assim, é a diferença que tem para hoje, né? Que hoje em dia você consegue ter mais acesso, né, ao diagnóstico. Mas na época do meu filho, eu levei praticamente 6 anos para eu conseguir diagnosticar. Mas assim que também diagnostiquei, já vim para a AMA direto. Então, já foi assim, sei lá, de repente demorou tanto, mas veio uma ajuda boa, né? Mas olha que bacana. Então, o depoimento dela. O filho nasceu em 2002, o diagnóstico por volta de 2008, e ele está aqui já tem 16 anos? 18 anos aqui. Muito bom. Obrigadíssimo. Obrigado por compartilhar a história conosco. Parabéns para o filhão. Eu sou a Wanda, eu sou a mãe de um autista nascido em 94. Ele está com 32 anos e agora em setembro vai fazer 30 anos de AMA, né? E, assim, eu nunca coloquei meu filho na escola, né? Teve um diagnóstico com 2 anos e 7 meses, graças à Universidade Federal. Porque lá foi onde eu encontrei, depois de bater em tantas portas, né? E receber tantos nãos, e as escolas, naquela época, na 90, até 97, 98, a gente era convidada a se retirar. A gente não tinha essa opção. Verdade, difícil. Era bem complicado, né? E aí foi aonde eu me apeguei à associação. Perfeito, fez muito bem, muito bem. História da Amanda muito bonita também. E aqui tem uma história super interessante, porque você viu? Ela comentou, o filho nasceu em 94.
Eu me lembro de duas datas muito próximas também em relação ao século passado, porque a gente nem lembra, né? 94 foi século passado, olha lá. O termo neurodivergente, a palavra neurodivergente, ela só surgiu nos dicionários pela primeira vez em 1998. É um termo muito novo, não tem 30 anos ainda. O autismo sim, mas o termo não. E eu lembro uma outra história muito bacana, muitos de vocês conhecem, que é sobre o Edinho. O Edinho é o filho da Fátima de Quant, que nasceu em 1996. Nasceu na Holanda, foi diagnosticado com autista suporte nível 3, e a Fátima de Quant, ela dedicou a vida dela, os últimos 30 anos, exatamente para conseguir criar um atendimento multidisciplinar, multiterapêutico para o Edinho, e ela mesmo estudando muito e criando protocolos. E essa é uma história super bacana, tem um livro dela publicado onde ela conta essa história. O filho dela fez 30 anos esse ano, e ela reduziu o suporte de nível 3 dele para 2, depois para 1. Foi feito um trabalho de suporte da família, inclusive dos irmãos, né? E eu peguei uma fase boa entre 2000 até 2005, com essa parceria Brasil-Suécia, AMA, né? E onde foi trabalhado o ABA, o PEX, esses métodos, e hoje o meu é suporte 2. Reduziu, olha aí, parabéns, filho da Amanda, justamente nesse processo. É possível sim, cada vez está sendo utilizado, analisado e pesquisado novos métodos. Tem clínicas na Ásia atuando, até fazendo terapias ainda não cientificamente comprovadas, tá? Mas, por exemplo, eles estão fazendo transplante de microbiota fecal, estão fazendo aplicações de ondas Theta Healing. Ela é um estágio antes da gente dormir, de perder a consciência. Então, o Theta seria entre a consciência e adormecer. Então, eles reduzem essa frequência cerebral dentro do laboratório durante uma frequência de mais de 40 dias para que essas aplicações de ondas Theta passem também a ter uma ressignificação, principalmente na parte de intelecto e cognitivo do autista. De novo, não são terapias ainda cientificamente comprovadas, mas que estão em andamento e que estão buscando justamente isso, a redução do suporte 3 para 2, 2 para 1. A Fátima é maravilhosa nisso, como eu tinha comentado. Outra coisa interessante que é importante a gente lembrar, quando a gente pensa na parte de direitos públicos, cada estado, a gente não tem uma padronização, né? Em agosto, no começo do mês, o Senado brasileiro, lá em Brasília, estava discutindo se iriam trocar o símbolo de acessibilidade ou não, né? Porque o nosso símbolo é o cadeirante, o azulzinho, lá na cadeirinha. Então esse símbolo do PCD foi para uma votação para ver se seria trocado pelo hoje utilizado símbolo universal da ONU, que é o rapazinho com os braços e as mãos abertas. Não sabemos porquê, mas infelizmente não passou na votação, continuamos com o símbolo antigo. A lei do que criou o Cipiteia no estado de São Paulo foi que leva o nome, inclusive, do filho do Mion, o Romeu Mion, que é hoje assistido também pela Fátima de Quant. E pensando nessas ideias de palestras, também não percam as palestras que a própria AMA oferece. Vai ter uma palestra fantástica, dia 19 de setembro, com a doutora Rosa Magali de Moraes, psiquiatra que já foi diretora da AMA. É maravilhoso. Eu já me inscrevi, eu vou estar lá. Não vai ser presencial online, mas eu vou estar lá. Quem quiser se inscreve. Tem uma pequena taxinha de contribuição, que é de R$150, mas vale muito a pena o pessoal de casa se inscrever também. Palestra da doutora Rosa. Muito bem, cadê? Vamos para a terceira? Opa, claro. Tudo bem. Eu queria falar o seguinte, eu sou avó do Cauã, e pode ser isso, ele nasceu, até 1 ano de idade, ele era uma criança normal, ele falava,
mamãe, papai, vovó. Ele cantava, ele chamava meu zelador, ele fazia... o zelador passava no corredor, ele chamava pelo nome. A partir do dia que ele foi tomar a vacina, o reforço da tríplice, esse menino saiu outro do instituto. Ele ficou apático, não falou mais, ficava vagando o olhar no nada. Isso aconteceu. Eu falo isso porque eu vivi. Ninguém me contou, ninguém falou para mim. Eu mesma percebi essa reação no meu neto. Pode acontecer um negócio desse? Ele está com que idade hoje? Desculpa. 12. 12. Muito bem. E hoje ele está assistido aqui pela Hoje AMA? ele está assistido, mas ele não é verbal, não fala. Ele só imita alguns sons assim guturrais, mas ele falava. Ele falava mamãe direitinho, papai, vovó, cantava. A gente cantava, ele cantava junto com a gente, até 1 ano. Bom, de novo, vamos lá. É óbvio que a ideia, de novo, a gente está aqui para bater papo e lembrando também para a turma que está assistindo a gente, eu não tenho nenhuma autoridade médica, nem psicológica. Eu normalmente converso de igual para igual com vocês, porque eu não tenho nenhuma dessas formações, então não sou capacitado para te dar uma resposta médica. Porém, a gente sabe que alguns tipos de vacina podem dar algum tipo de... É como qualquer medicamento, né? Aquela tal da contraindicação ou algum tipo de coisa. Até então, normalmente até em crianças pequenas, o máximo que o pediatra sempre fala é pode ser que ele vai ter uma pequena febre. Febre leve, né? 37, 37,5, você pode dar um antitérmico e não se preocupar, provavelmente seja só isso. Nosso corpo humano é hipercomplexo, né? Nós temos trilhões e trilhões de células, uma composição de água muito maluca, e a parte do cérebro, então, ninguém conseguiu decifrar até hoje corretamente. Se a gente estivesse afirmando que possivelmente uma reação adversa da vacina pudesse ter criado um transtorno neurológico, eu acho que essa ponte direta eu acho muito difícil. Pode ter ocorrido uma reação adversa, como, por exemplo, inflamações que geraram uma determinada febre, que foi atrás de gerar anticorpos para combater aquela inflamação, que por um acaso que a gente nunca vai saber explicar, pode ser divino, pode ser qualquer outra coisa que a gente nem saiba, de repente essa inflamação acabou chegando na parte do cérebro e fez algum comprometimento neurológico. Mas tudo isso aqui que eu acabei de falar é puro achismo. Então eu acho que não deve ser uma reação direta da vacina. Alguma coisa possa ter ocorrido para ter desencadeado, sim. Porque senão nós teríamos testes aferidos cientificamente comprovando que teríamos, mesmo que fosse 0,1% da população pudesse ter uma reação neurológica, provavelmente a gente teria um número maior de casos que, teoricamente, hoje a gente desconhece. Nunca duvidando e nem achando que possa ter sido outra coisa, mas é uma ideia. Hoje em dia, a gente ouve tanta coisa, né? Primeiro que a gente está vivendo um mundo dentro de uma rede social tão maluca, porque ali a gente acha que metade é fake news, né? Tudo é bobagem, metade são coisas sensacionalistas, a gente acaba sempre ouvindo desgraça o tempo todo, é o que aparece em tudo quanto é telejornal, porque é o que vende mais, é o que atrai maior audiência. Então, a gente está numa sociedade um pouco doente hoje em dia, né? E olha que interessante, não, de novo, Ina é uma avó super carinhosa e querida, né? Cuida do neto ali frequentemente, traz para a AMA, etc. E olha que interessante, automaticamente, sem querer, a Ina comentou, até 1 ano meu neto era normal, depois mudou.
A brincadeira que eu sempre faço é, somos todos normais, né? O autista também é normal. Não estou querendo descaracterizar o seu posicionamento, mas justamente eu sei o quanto é difícil, porque a gente quer que eles voltem a se incluir dentro da família, dentro da sociedade, que voltem a falar, conversar, que tenham oportunidade de vida futura, de trabalho, de educação, etc. Mas onde eu quero chegar com esse ponto é, a gente precisa ter muito cuidado também em filtrar muito o que está por aí, o que a gente ouve, esse exagero de coisas para nos amedrontar, para colocar medo dentro da gente. Tem uns gurus americanos muito interessantes, tem uma senhora que eu gosto muito de seguir, mas os vídeos dela são todos em inglês, mas a Suzy Miller, ela tem fielmente a crença de que os autistas são a nova raça do arco-íris, que a nossa aura é mais colorida, que a gente veio para trazer mais amor ao mundo, né? Isso é holístico, digamos, tá? Isso é outra coisa. Mas pode ser, por que não? Né? Não sabemos, não existe uma comprovação científica do que é essa energia que está lá fora. O que é Deus? O que é Alá? O que é? Por que essas pessoas, essas crianças tão diferentes? O que eles estão vindo fazer aqui na Terra? Vieram da onde? Encarnado da onde? E aqui eu não estou falando de doutrina, de religião, de espiritismo, de nada disso, mas só de tudo que hoje a gente ouve, etc, etc, né? Mas vamos lá, mais um, por favor, claro, com o maior prazer. Olá, Mário, meu nome é Cândida, eu sou mãe de 3 autistas. Eu vivo os 3 níveis dentro de casa. Eu tenho um clássico, totalmente clássico, que foi o primeiro acolhido pela instituição há 6 anos atrás. Até então eu ainda tinha a crença de Blue Angel, que meu filho era a estrela, porque ele conseguia enfiar uma chave e rodar a porta e conseguia abrir e conseguia fugir. Eu achava que ele ia ser o autismo que aparecia em Fátima Bernardes. E a gente foi indo, e eu acabei descobrindo que a minha caçula também é autista e ela foi acolhida aqui pela Francine. Como eu já frequentava a instituição com o Cazu, a Yumi foi diretamente acolhida. Uma queixa minha muito recorrente em todo e qualquer lugar que eu vá, em palestras e que eu tenho a possibilidade de falar, é a respeito a gente exige tanto inclusão, mas dentro da nossa inclusão há uma segregação. E a gente não vai muito longe. Há discriminação dentro da própria comunidade. A outra mãe que tem um filho com um grau menor ou um grau um pouco que não passa pela recorrência de precisar usar uma fralda num adulto, ela olha para você com discriminação, porque você precisa de um maior suporte, né? Isso é muito ruim porque assim, estamos todos, né, todas e todos, no mesmo mar. A gente pode não estar no mesmo barco, mas nós estamos no mesmo mar. Eu posso não ter dificuldade com a Yumi porque fala, mas eu tenho uma dificuldade terrível com o Cláudio, né? Porque me bate. Então, assim, olhar para o lado e simplesmente discriminar o lado, porque eu não vivo aquilo, é muito ruim. É muito ruim. E uma outra colocação que eu acho que vale a pena é a forma como as políticas públicas abordam famílias com mais de um deficiente. Não há empatia, nenhum órgão público, não há aceitação. Se eu não sou acolhida por Francine, provavelmente eu ia ter que penalizar um dos meus filhos. Se a minha mais velha não fosse Asperger, né, provavelmente eu iria ter que penar para achar uma instituição que acolhesse a Yumi, que eu conseguisse. E eu não iria conseguir, porque eu sou uma só, para dar conta de 3. Enfim, assim, não há políticas públicas hoje, não só no estado de São Paulo, mas em todo o território nacional, que acolha de forma efetiva famílias neurodivergentes com mais de um indivíduo. Perfeitíssimo. Olha, o depoimento da Cândida é exatamente isso. O depoimento da Cândida é de ser aplaudido porque não é só um desabafo.
ela vive essa realidade é dura e cruel, é verdade. Essa ampliação do transtorno do espectro autista, ele leva, e aí a gente tem um outro problema, né? A glamorização, né? Na última novela das 9 agora, que eu esqueci o nome que saiu, tinha um filho de um zelador que era autista, mas também era superdotado, né? Quem assistiu deve lembrar. E aí quem vai no Luciano Huck são os meninos que sabem fazer a conta de 32.700 por 415 de cabeça. Esse é o lado que é bonitinho, que é o glamuroso. Tá aí um velhinho de barba branca aí dando uma palestra no meio da tarde. Para ele é fácil falar que ele é autista. Ele veio dirigindo, tá com o carro dele, ele também é superdotado. Eu sei, o meu mundo é completamente diferente do suporte 2 e 3. Completamente diferente. O que eu tento fazer é tentar levar um acalento maior para as famílias e tentar entender como que a gente pode, junto com a AMA, junto com o sistema ABA, junto com a Fátima de Quant lá na Holanda, junto com a Suíça, tentar realmente fazer as regressões dos suportes para que a gente vá criando mais autonomia nesses jovens quando eles forem chegando na fase adulta. Eu acho que esse é o nosso grande e maior desafio. Vai ser complexo? Muito. Política pública. Eu soube esse ano que foi criado um partido do autista, sigla 88. Eu até fui convidado, eu nunca gostei de política na minha vida, odeio político, mas a gente sabe que a gente tem que ser consciente para poder escolher um político e votar nele, principalmente quando a gente vai ter votações daqui 45 dias. É muito pouco tempo. E a gente vai ter que procurar um deputado estadual e um deputado federal que apoiem a nossa causa. Vamos ter que pesquisar quem é que apoia mesmo. Eu não sei se esse partido 88 já vai estar apto a estar nas urnas, mas muito provavelmente para as eleições de vereador em 2028, a gente tenha em quem votar que fale a nossa causa, que vai ser o partido 88. Vamos olhar também para ver se também vai se tornar um partido sério, né? Porque a gente sabe que no Brasil, infelizmente, o discurso é bonito, mas tem que ver na prática. A gente tem que ir lá, cobrar, bater, etc. É muito difícil a gente encontrar até associações tão sérias, bonitas e com excelentes profissionais como a gente encontra na AMA. Já tive várias outras visitas em outras associações de instituições que realmente não me encantaram e que eu vi muito problema lá dentro. Então, até quando eu fiz o lançamento do livro, eu fiz questão de... A editora que escolheu é uma editora portuguesa, chama IP das Letras. Toda a verba destinada à propriedade intelectual do autor, que a editora me paga, eu fiz questão de deixar por escrito doação para a AMA. Então, toda a venda também disso a gente faz porque a gente sabe onde temos uma associação séria ajudando a causa. Por favor, por favor. Boa tarde, meu nome é Joyce, eu sou mãe da Malu, que está aqui há 3 meses, ela tem 9 anos, e foi um pouquinho parecido com o que a Lina falou, né? Ela nasceu, apresentou um pouquinho de atraso de 6 meses, engatinhou mais para trás do que para frente, mas não, a gente não só a neuro que estava acompanhando falou, vamos continuar acompanhando. E aí com 2,5 ela praticamente parou tudo. Parou de olhar, parou de responder, e aí a gente foi fechando, né? E aí fechou com autismo para a gente começar a fazer já as intervenções, né? Estimular. Mas eu queria falar sobre o quadro do Fantástico mesmo, que tem né, que os autistas entrevistam os atores, e eu acho que ele, dentro de qualquer programa assim que eu já cheguei a assistir relacionado ao autismo, ele mostrou uma realidade mais perto da gente, né? Que é o pessoal estereotipado, com algumas ferramentas para autorregulação, até mesmo abafador, né? Então, eu acho que ele voltou agora, porque eu assisto sempre, mas assim, é um quadro muito legal da gente estar acompanhando, porque a gente vê, né, como que realmente eles participam ali na entrevista e o pessoal acolhe bastante, né?
Verdade. A sua filha está com que idade? 9 anos. 9 aninhos. Muito legal. A Joyce relembrou uma coisa bacana. Eu acho que o último quadro foi entrevista, se eu não me engano, com a Cleo Pires, né? Lá tem uma diversidade maior, né? Porque realmente mostra não só muitas vezes dificuldade da comunicação, a dificuldade sensorial, que é muito importante, que a gente sabe, a regulação com os objetos, com o chão, com a coisa. Eu no começo usava abafador muitas vezes, até para não ouvir a minha voz 2 vezes, às vezes com microfone e tal. Hoje eu uso earpods, eu uso aqueles fonezinhos pequenos de ouvido, que já quando eu saio, já me autorregulam mais facilmente. Mas o que a Joyce está falando é o seguinte, a filha está com 9, e ela ainda vai ter uma mudança grande, muito grande, até os 16. E já teve, né? Com 3 meses aqui, ela evoluiu muito que eu não via lá fora com terapias, né? Que a gente acaba indo para o particular, indo para convênio, aí depois eles cortam tudo. Então, assim, em 3 meses ela evoluiu muito. Lógico que eu acho que não foi perdido os picadinhos que a gente fez, né? As idas e vindas, mas eu tô cada vez mais satisfeita e interessada no programa mesmo. Perfeito, tem que ficar mesmo, esperançosa até. Exato. Porque é exatamente isso. E eu acredito, ainda acredito mesmo, que nos próximos 7 a 10 anos, a gente vai ter muitas novas evoluções nos métodos de aplicação de desenvolvimento educacional e cognitivo para os autistas. Não só uma melhora na metodologia ABA, mas talvez até novas metodologias que vão vir para auxiliar, para substituir. E aí também, quando sua filha entrar também na fase hormonal de adolescência, etc., tudo Socorro. Isso vai reorganizar muita coisa. Eu tive muita melhora no início de fase adulta. Tá? Até os 18 eu tive muito mais complicado. Hoje eu pareço mais normal. Mas eu era doidão. Mas hoje eu estou um pouquinho mais normalzinho. Hoje eu engano bem. Boa tarde a todos. Meu nome é Gabriela. Eu queria aproveitar alguns depoimentos aqui e aproveitar que está sendo transmitido para além daqui. Por quê? Ainda hoje, com o tanto de conhecimento que já se tem, né? Como você comentou, tem muita coisa que não é real, que é passado como verdade e que não é verdade, mas já se tem muito mais conhecimento do que antes. E ainda hoje, as pessoas têm ao meu ver, essa imagem distorcida do autismo, de que, né, nessas 2 extremidades. Sempre que alguém te vê, fala assim, eles são super inteligentes. E a gente não está falando de inteligência. A gente está falando de um transtorno do neurodesenvolvimento que vai impactar em diversas questões, inclusive a deficiência intelectual, se ela estiver presente, é uma comorbidade. Não significa que o autista necessariamente tem a deficiência intelectual ou não tem, ou que, como ele é autista, ele é super inteligente, ele vai ter altas habilidades. As pessoas ainda, com todo o conhecimento que se tem, ainda tem essa visão distorcida, e que aí nessa extremidade está esse autista brilhante, e na outra extremidade está aquele autista que sai batendo em todo mundo. Então, assim, como eu falei, queria aproveitar que está sendo transmitido para, né, além daqui, para dizer que é exatamente isso. O que é um espectro? Essa variação enorme. Então, não significa que, por exemplo, um autista nível 3... a única coisa que ele vai fazer é isso, é sair por aí, cacetando tudo. Ele tem muito mais dificuldade de regulação sensorial, de comunicação. Então, é mais ou menos aquela ideia. Você vai para um outro lugar, onde as pessoas falam outras línguas, você não se sente deslocado, você não sente dificuldade para comunicar aquilo que você precisa, aquilo que você está sentindo. É mais ou menos isso. Então, existe uma dificuldade enorme, muitas vezes, na comunicação, que gera certos comportamentos. Então, a primeira questão que eu gostaria de falar é essa.
Obrigada a todos por ouvir. E a outra questão, assim, eu tento me preparar bastante, teoricamente, para saber um pouco de tudo que está acontecendo, até para dar um suporte melhor para o meu filho. E uma questão que eu ainda não encontrei nenhum artigo que pudesse me tirar essa dúvida, porque, assim, como a Cândida nos trouxe, né, ela vive o autismo de diferentes maneiras. A criança, eu digo a criança, né, mas, enfim, o indivíduo, quando ele tem o transtorno, ele já tem um impacto desse transtorno. Então, por exemplo, você não teve tratamento durante muito tempo e cresceu com diversas dificuldades, mas sem muita necessidade de tanto suporte. Em contrapartida, outras crianças, ainda com intervenção, têm uma demanda enorme. Então, a gente sabe que o indivíduo pode migrar dentro do espectro, né? Tanto para lá quanto para cá, a partir das intervenções que são feitas. Mas eu me pergunto muito nesse sentido, por que o impacto se dá de maneira diferente em cada indivíduo, para além das intervenções que são feitas? Obrigada. É isso. Boa, você viu? Bacana. Vou tentar decorar tudo que ela falou, mas vamos lá. Vamos ver, vamos lá, imagina. Só para me ajudar. Gabriela, olha lá que bacana. Gabriela tocou num ponto, a idade do seu filho hoje? 10 aninhos, muito bem. Gabriela tocou num ponto muito interessante, que é dois, né? Vários, ela falou bastante coisa, mas vamos lá, vamos por partes. Parte da comunicação. Se todo mundo aqui, a gente acabou de ganhar um voo e vamos todo mundo visitar o país mais feliz do mundo, olha que legal. Nós vamos embarcar e vamos sair lá na Finlândia. Nós vamos falar o quê quando a gente chegar lá na Finlândia? A gente não vai entender nada do que os finlandeses vão estar falando lá. Vão estar tudo sorrindo, que é um povo feliz, mas a gente não sabe o que eles estão falando. E aí vem aquela brincadeira de novo. A gente ainda não aprendeu a linguagem do autista nível 3. Ele provavelmente está se comunicando com a nave-mãe, lá do outro planeta que a gente veio, que é o que eu falei. A gente ainda não aprendeu. É muito complexo mesmo esse tipo de aprendizado. Mesmo mães que têm dia a dia com os filhos, que passam lá 5 anos, 10 anos. Cândida relatou para nós que o filho dela ama ela, mas, eventualmente, ela ainda recebe soco, pontapé, algum tipo de agressividade, porque é do perfil dele, daquele indivíduo. Outra coisa importante que foi falada, principalmente sobre artigos, o que a gente pode pesquisar mais, onde a gente vai pesquisar mais. Hoje eu confesso que eu parei muito de pesquisar aqui no Brasil e tenho olhado muito mais artigos internacionais e mais atuais, coisas novas. Existe ainda os 2 pontos, o que a Cândida nos contou, que é algo absolutamente lamentável, que é a discriminação das mães atípicas entre elas. Isso é terrível, assustador. A gente já tem que brigar lá fora com o poder público, tem que brigar com o Uber para levar nosso filho para uma terapia, a gente vai ter que discutir com uma outra mãe atípica. É absolutamente lamentável esse tipo de discriminação. Eu fiz questão de dar pouquíssimos depoimentos biográficos, e eu não faço isso, nem no livro, nem em palestra, porque realmente eu passo a impressão de todo mundo que minha vida é 100% normal. Então, eu prefiro não assustar ninguém. Mas, obviamente, com que eu, quando tinha 10 anos de idade, eu me lembro claramente, eu não lembro de muita coisa da infância, né? Mas eu sei que minha parte da infância, eu não tinha nenhum tipo de sociabilização com nenhum amiguinho. Então, eu passava meu intervalo do recreio, as atividades, dentro da sala dos professores. Era isso. Eu ia para a escola, mas dava o intervalo, eu ia para a sala dos professores e ficava lá o intervalo todo. Batia, acabava, eu voltava para a aula. Então, essa foi a minha infância. Com 10, 11, quando a gente vai lá para o ensino fundamental, aí no fundamental do primeiro, alfabetização e tal, eu até tentava socializar, eu tentava alguma coisa.
mas eu era sempre repudiado, era sempre colocado para lado, e aí eu comecei a apanhar, aí tomava mordida, tomava soco, até um dia que eu desisti mesmo, eu estava com 11, porque aí aos 11 anos eu falei, poxa, acho que o único jeito vai ser de repente na aula de educação física, esporte, né? Esporte molecada gosta, apesar que eu nasci com 2 pernas esquerdas, então não sei jogar bola de jeito nenhum, era uma terrível. Mas eu falei, vou por uma aula de basquete, para tentar conversar, sempre era afastado, e aí o menino veio e me cuspiu na minha cara. E aí aquilo para mim foi aquela, eu falei, porra, então eu não vou mais criar esse esforço. Eles que se explodam, eu vou ficar no meu mundo e tá tudo bem. E lá eu fiquei durante muitos anos. E eu tenho uma vantagem, o diagnóstico da excepcionalidade da superdotação. Isso é vantagem ou é desvantagem? A gente não sabe, depende do que a gente ouve. É mais bonito na mídia, é bonito na novela das 9, é bonito em um monte de lugar. Agora, ainda não tem nem estudos, mas já tem um científico que dizem que o superdotado utiliza tanto neurônio, a nossa frequência cerebral é tão mais rápida que os meus neurônios vão acabar antes. E como a gente está vivendo mais, depois dos 75, 80, eu vou ficar ou demente ou com Alzheimer. Essa é a probabilidade. É genética, biologia. Se eu usei tudo antes, quando eu chegar velho, eu não tenho mais para usar. Então vou ser um gênio até os 80. Depois dos 80, eu vou estar usando fralda sem saber falar. E vai acontecer isso. Enfim, não sabemos de muita coisa ainda. Essa é a maluquice da nossa vida. Eu tomo um medicamento, obviamente por indicação psiquiátrica, para fazer essa redução das ondas cerebrais. Porque é a mesma coisa que você ficar acelerando o seu carro com 5.000 RPM o dia inteiro. Então o motor vai fundir. Então, o cérebro do superdotado, a gente precisa dar uma abaixada nele, uma acalmada, senão a gente vai fundir o cérebro. Então, hoje a gente não sabe qual é a ponta melhor dentro do espectro. Talvez nenhuma delas seja melhor. Ou talvez seja o espectro todo que veio para ensinar algo diferente para a humanidade. Que a gente está vivendo uma sociedade doentia. A gente está um querendo bater no outro. E eu vou fazer um adendo ao que ela falou. Claro. Além de ter que vivenciar sobre qual das possibilidades vai funcionar, a gente ainda tem uma outra realidade. Que a gente tem que lidar com a fisiologia humana. Porque eles crescem, eles passam de criança, o dela mesmo está com... tem que lidar com a fisiologia humana. O dela mesmo está com 10 anos, está entrando na pré-puberdade. Eu tenho uma adolescente, eu tenho uma saindo da adolescência. Uhum. Eu tenho uma criança que está saindo, de 6 anos de idade. Então, assim, são extremos que, além de ter que lidar com o espectro, a gente ainda tem que lidar com menstruação, sexualidade. Claro. Que estão lá, independente do cérebro se desenvolver ou não, fisiologicamente... o corpo humano ainda está na época das cavernas, né? Sim. Inevitavelmente, a gente ainda, como família neurodivergente, tem que lidar com isso. Total. O que a Cândida nos contou de novo, né, complementando, é algo super importante para a gente ficar atento, principalmente para pais e mães que sabem que o filho está chegando em fase de adolescência, puberdade, hormônios mudam. Se imaginamos o autista, nós já temos hipersensibilidade sensorial para várias coisas, ruídos, sons, etc. Imagine a erotização. Existe sim tratados que estão estudando que, por incrível que pareça, o orgasmo do autista ele é muito mais intenso por conta da hipersensibilidade que ele tem. Tá? Então, o que a Cândida falou é completamente normal. É importante como criar todas essas adaptações em cada uma das fases que a gente passa. Porque o ser humano vai mudando, vai evoluindo, né? E agora vocês estão vendo autista até com 60 anos de idade, aí tem um aqui. Então, a gente vai envelhecendo também, é isso. O tempo vai caminhar. Agora, tudo isso é novo? Surgiu agora?
É novidade? Não, a gente estava aí na Idade Média. É que na Idade Média eles queimavam a gente na fogueira. Era bruxa. Aí a gente era queimado, pronto. Teu filho era queimado na fogueira, já como pequeno, e pronto, solucionava. No século passado, não vou tão longe. Ah, não tem diagnóstico, ele é o quê? Esquizofrênico, põe no manicômio. O ano passado, até o século passado, estava lotado de manicômios, lotado de autistas, porque eram todos classificados como esquizofrênicos. O Hospital Colônia Lopes Rodrigues, na Bahia, estão ativos e que a grande maioria da população manicomial é inevitavelmente autista. Não existem... desculpa de novo. Que é um problema que eu sempre bato na tecla, né? Não existe nenhum tipo de políticas públicas para se preocupar com a fase adulta desses indivíduos, porque eu acho que isso aqui deve ser unanimidade entre todos os pais. Quem vai tomar conta do meu filho quando eu não estiver mais aqui? Isso é o pior carrasco de qualquer mãe ou cuidador, porque existem exceções, existem homens que cuidam dos filhos, né? Mas eu acho que isso é o maior peso que uma mãe, uma cuidadora de uma criança com o transtorno do espectro autista vive. Quem vai ficar com ele? Aonde meu filho vai ser colocado? A gente não pensa nem na dignidade que esse idoso vai receber, o nosso filho, porque a gente não está aqui. A gente quer só saber que ele vai estar em algum lugar e vai estar bem. Quem? Não existe. Se você procurar em todo o território em âmbito nacional, são pouquíssimas as instituições como a AMA que têm casas que acolhem essas pessoas, né? E é uma necessidade real, porque assim, a população do Brasil está envelhecendo. Hoje, a média é entre 35 e 36 anos no país, né, em todo o território nacional. Então, assim, essa população ela vai envelhecer e a jovem não está nascendo na mesma frequência da década de 70 e 80. Houve um declínio de crescimento. Daqui a pouco, daqui a 15 anos, os estudos comprovam que a nossa população vai ser tão velha quanto o Japão, né? Quanto a população do Japão. Vai ter mais idoso do que criança e adolescente para cuidar desse idoso. Quem vai ficar com os nossos filhos? Essa pergunta, todos os dias, me deixa em estado de preocupação. Claro. Cândida tem toda a razão. Infelizmente, a gente vive num país subdesenvolvido, que a gente não está tão esperançoso que isso aqui melhore. A gente tem muitas dúvidas da parte pública, se o governo realmente federal, estadual e os municipais estão pensando em prol da sociedade ou só em si. A gente continua vendo inúmeros casos de corrupção, de descaso com a população. A gente sabe que a coisa é bem complicada. O envelhecimento da sociedade brasileira é uma tragédia para a própria República Federativa, porque ela não vai ter caixa para pagar o INSS e a aposentadoria para todos. Eles já sabem disso hoje, mas não existe nenhum plano de ação, o que deve ser feito até 2050. E 2050 é depois de amanhã, que está logo aí. Então, é realmente bastante complexo. Eu sei que todo mundo já está sobrecarregado. Todas vocês já fazem coisas demais, já é muito complicado lidar com o dia a dia em casa. Então, o máximo que eu sei que vocês já fazem é torcer para que o próximo também olhem para vocês, para as famílias com respeito, com acolhimento, e que todos os outros pares possam encontrar amas por aí que realmente cuidem com seriedade e atenção às nossas crianças, né? Eu sei que é mais ou menos por aí. Vou deixar uns lembretes aqui para a turma de casa. Toda última sexta-feira do mês, você que participou da estreia no dia 28 de agosto, assistiu aí o bate-papo que a AMA fez introdutório para o programa Meu Filho Tem Autismo. A partir de setembro, todos os meses, palestrantes estarão aqui no palco, muito melhores do que eu. Aproveitem, turma de casa, valeu, brigadíssimo mais uma vez pelo convite da AMA. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês.